Na minha opinião, a reforma Congressos. me preocupa muito. Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que está aqui na Band Mais. Nós estamos começando com o programa Bastidores do Poder. E como nós já estamos fazendo algumas semanas, nós estamos falando dos desafios e os problemas, desafios que o próximo presidente vai enfrentar no Brasil e também quais são os problemas do nosso país. E hoje nós vamos falar sobre relações internacionais. Eu quero chamar um VTzinho para você poder assistir um pouquinho conosco. Eleições 2022. Bastidores do Poder realiza uma série de entrevistas com especialistas de várias áreas sobre os principais temas que mexem com a vida do cidadão. Os convidados comentam os assuntos e apresentam sugestões para os problemas que vão ser enfrentados pelos governantes a partir do ano que vem, ajudando o eleitor a decidir o voto no pleito de outubro. Economia, educação, saúde, segurança pública, habitação, mobilidade urbana e infraestrutura. Agora, no Bastidores do Poder. Bom, Edmilson, bom dia para você e vamos seguir a nossa saga aqui que nós nos propomos. Hoje você lembrou de mim, hein? Hoje eu lembrei de você. Bom, e hoje nós iremos entrevistar o Pedro Costa Júnior. Ele é cientista político e professor de Relações Internacionais da Facamp. Pedro, muito bom dia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Rose. Satisfação revê-la. Satisfação revê o Edmilson e obrigado pelo convite. Tá certo, nós que agradecemos a tua disponibilidade. Bom, como primeira pergunta, eu gostaria que você fizesse um diagnóstico de como está essa questão das relações internacionais. Outro dia eu estava lendo uma matéria e entrevistaram alguns ex-embaixadores do Brasil e eles disseram que atualmente a nossa situação em relação à política exterior, ela está muito parecida com os das décadas de 70 e de 80, quando era da ditadura militar, em que o Brasil estava muito desgastado e com grandes problemas em relação aos outros países. Nós estamos mesmo nesse patamar ou não? Qual que é a tua avaliação de forma geral em relação ao nosso relacionamento e protagonismo do Brasil com os outros países? Bom, Rose, em primeiro lugar, é importante trazer esse debate, é fundamental, é um debate que se faz muito importante nesse momento, porque ter um programa qualificado para debater relações internacionais, sobretudo agora, na véspera de uma eleição tão importante como vai ser essa eleição de 2022, é importantíssimo porque as relações internacionais, elas tradicionalmente no Brasil ocupam um lugar, digamos, secundário. Quer dizer, as pessoas elas têm no dia a dia, na sua agenda diária, preocupações mais prementes. Então se discute emprego, se discute inflação, se discute a renda, se discute a pauta da segurança pública, vão se discutir outros temas, até o tema de valores está muito em voga, e coisas que passam, digamos assim, no café da manhã das famílias, e acaba sendo muito discutido e as relações internacionais vão ficando lá para trás. Por uma série de questões que tem a ver desde o, digamos, insulamento do Itamaraty, que é muito qualificado no Brasil, até a maneira como a própria sociedade, a mídia, lidou ao longo da história com isso. Mas as relações internacionais elas têm ganhado cada vez mais espaço e por isso esse debate aqui se faz tão premente, tão importante e deve ser cada vez... deve-se ganhar cada vez mais espaço. Quer dizer, em outros grandes países, como por exemplo os Estados Unidos, tradicionalmente eles fazem 3 debates. O terceiro é só sobre relações internacionais. E o Brasil é um país que ocupa um lugar muito importante no mundo, em qualquer época. Algumas épocas mais e outras menos. Isso depende de como ele exerce a sua política internacional. Então, o Brasil, naturalmente, sem fazer força, Rose, você sabe muito bem disso, Edmilson, nós somos metade da América do Sul, metade do território, metade da população, mais da metade do PIB. Nós temos recursos naturais que hoje são fundamentais para a sobrevivência da terra. A maior parte da Amazônia está aqui, água doce, enfim, somos uma potência em diversos setores, e que precisa saber o seu papel no mundo. Por isso, essas discussões
são fundamentais. Bom, a partir daí, um segundo ponto que é para sair aqui, né, fazer esse de saída, né, o grande quadro, digamos assim, né, é que a política externa que for assumir no ano que vem, seja qual for o vencedor, a vencedora, vai encontrar um quadro internacional muito complexo. Nós estamos vivendo uma transição global, uma transição sistêmica, assim como não se vê, digamos, secular, né? 100 anos. É uma transição cuja, como diria o professor Peluso, as placas tectônicas do sistema internacional estão se movendo. Tá. Então, o lugar do Brasil nesse mundo, e pensar o lugar do Brasil nesse mundo, que parte da sua pergunta, muito bem colocada, é fundamental. E os espaços de discussão para isso são muito importantes. E aí, né, é preciso dizer que nos últimos 5 anos, pelo menos, o Brasil ele encolheu no mundo. A gente vinha galgando espaços privilegiados de discussão. Vou citar alguns aqui. Né? Nós criamos o G20, né? Fomos um dos fundadores do G20, que é a extensão do G7, grupo dos 7 mais ricos do mundo, depois da crise de 2008 e 2009. O Brasil, junto com a Índia, não sozinho, mas com a Índia, junto com a China, né? Outros países emergentes, nós criamos o G20, criamos os BRICS, que engloba, além do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que mais do que um acrônimo, ele possui um banco, um aporte financeiro bilionário, que fica em Xangai hoje, cujo presidente é um brasileiro. O primeiro vice-presidente foi um brasileiro, Paulo Nogueira Batista Júnior, e o atual presidente é o Marcos Troirro, e por aí vai. Tem o fundo dos BRICS, né? Nós criamos a Unasul, que unia todos os países da América do Sul. Né? Há pouco tempo atrás, o Mercosul, que hoje passa uma crise monumental, ele foi fortalecido. Então, o Brasil ele conseguiu uma integração regional forte. Ele conseguiu expandir, digamos, o seu soft power, né? Que é o seu poder de influência pelo mundo. E hoje esse poder, de fato, ele está muito reduzido, né? Por uma miríade de questões que a gente pode discutir ao longo do programa. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com mais Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e eu vou passar para o Edmilson Siqueira, que ele está doido aqui para perguntar para o professor Edmilson. É com você. É o problema do futuro do Brasil nesse campo da política internacional, porque é o campo que todos os países trafegam hoje, né? O mundo, a aldeia global virou mesmo, o mundo é muito pequeno hoje e qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar do mundo tem influência. A guerra aí, da invasão da Rússia, etc. e tal, tem problemas sérios, causou problemas sérios no Brasil. Então, a minha pergunta é a seguinte: o que o Brasil precisa fazer para sair dessa quase enrosco que ele se meteu no atual governo, né? Porque houve aí uma disputa com outros países, houve antagonismo com países, antagonismos ideológicos, inclusive, certo? Mas o Brasil precisa se colocar nesse mundo e trazer os frutos desse mundo para cá. Nós somos um enorme exportador e nós dependemos muito de importações hoje, e tudo isso passa pelas relações internacionais. Quer dizer, o que o próximo presidente, seja ele quem for, precisa fazer para que o Brasil ocupe um cenário do tamanho dele, né? Ocupe um lugar do tamanho dele no cenário internacional? É excelente essa inquietação, né, que todos nós temos, porque, como lá no início, né, nós dizíamos, né, embora no dia a dia, obviamente, isso é completamente natural, né, as famílias, os brasileiros, eles tenham a preocupação maior do emprego, da sua renda, né, do que vão comer amanhã, ou das suas perspectivas de futuro com relação a emprego, mobilidade social e com relação mesmo à segurança pública e esse tipo de agenda. Isso está intrinsecamente ligado, está de forma umbilicalmente ligado às relações exteriores, quer dizer, desde a proteção das fronteiras, né? Desde a questão enfim, da inserção do Brasil no mundo, buscando novos mercados, como o Brasil projeta os seus mercados, as cadeias globais de valor, a sua indústria, a industrialização, ou como lida com as questões do agro, né? Que hoje são uma grande potência. Então, tudo isso passa por relações internacionais.
E nós temos um quadro que vai ser muito complicado para a próxima presidência, seja qual for, que é um quadro que se desenha globalmente de uma espécie de inflação global desenhada pelo conflito da Ucrânia e da Rússia. Né? Essa guerra, ela afetou o mundo todo. Ela não afetou só a Rússia, não afetou só a Ucrânia, bem no sentido que você coloca muito bem, Edmilson, dessa globalização que o mundo passa por hoje. Então, tanto a Ucrânia como a Rússia são grandes produtoras de alimentos. E a Rússia uma grande produtora de energia, petróleo, gás, níquel. Então, nós estamos vendo hoje os Estados Unidos sofrendo com uma inflação muito alta, a maior nos últimos 40 anos. A Europa sofrendo com uma inflação muito alta, também aí beirando a casa dos 2 dígitos, nesse patamar, que os europeus não estão acostumados a lidar com isso, nem os norte-americanos. Ao mesmo tempo, vai chegar o inverno agora na Europa, e eles vão ter uma privação, eles já estão começando a fazer uma espécie de racionamento lá, de energia. E vai vir privações de energia. Os governos na Europa, eles já estão sentindo na pele os impactos da guerra que eles entraram na Ucrânia. O Boris Johnson, que foi um dos grandes entusiastas da guerra, ele caiu na Inglaterra. O premier italiano renunciou no governo italiano. O Sarkozy, o herdeiro do Sarkozy, o Macron, na França, ele venceu uma eleição muito dura, né, com a extrema-direita lá, com a Le Pen. Foi a eleição que ele vence com mais dificuldade e ele tem muitas dificuldades em formar um governo de coalizão. Então, há uma insatisfação latente na Europa, há uns Estados Unidos rachado, digamos, há uma disputa hoje pela, digamos, alma americana, né? Os Estados Unidos nunca tiveram tão divididos desde a Guerra Civil, desde meados do século XIX, desde Thomas Jefferson, os Estados Unidos nunca tiveram tão rachados entre republicanos e democratas, e haverá eleições em novembro agora também lá, pelo Legislativo, haverá uma renovação lá, e o Biden pode perder a maioria frágil que ele tem uma maioria muito frágil. No Senado é empatada, 50-50, depende do voto de Minerva da vice-presidenta, que é a Kamala Harris, percebe? E, ao mesmo tempo, a China, que é a grande consumidora do mundo e do Brasil e da América Latina, fazendo lockdowns muito severos, o que tem consequências e impactos na economia global. Então, há uma espécie de desaceleramento da economia global, porque, digamos, a nova fábrica, a nova oficina, o novo cofre do mundo, que é o leste asiático e a China, ela vem enfrentando essas crises, um desaceleramento, portanto, e um projeto um novo projeto de readequação, de crescer mais para dentro do que para fora. E o centro tradicional do mundo, o centro capitalista, passando todos esses imbróglios geopolíticos. E o Brasil tem que saber se inserir nesse jogo. Então, é preciso se colocar com muita prudência, né, nesse jogo e saber aproveitar as oportunidades. Porque, ao mesmo tempo, e desculpa me estender aqui, vou fechar agora, né, os Estados Unidos eles vão forçando, né, se você pegar as declarações do Biden, do Blinken, seu secretário de Segurança, uma espécie de defesa, seu secretário de Defesa, uma espécie de guerra fria, nova Guerra Fria 2.0 contra a China. E, ao mesmo tempo, a China é a grande parceira comercial da América Latina. Então, é um momento que vai exigir do Brasil muita perspicácia e, ao mesmo tempo, prudência. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Você não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e eu vou aproveitar, Pedro, e pegar um pouquinho do gancho que você falou que o Brasil vai ter que ter muita sabedoria para saber o momento de agir. E eu fico pensando o seguinte, o último governo acabou comprando uma briga, o último governo não, o governo Jair Bolsonaro com a China por questões ideológicas. Nós temos um desgaste muito grande com os outros países por conta da agenda ambiental.
E, por outro lado, quando a gente começa a falar, quando começou a guerra na Ucrânia, nós tivemos um debate dizendo vai faltar comida no mundo, né? A minha pergunta é, o Brasil, essa agenda, ela tem que sair da ideologia e pensar o país como um país e ver em que o Brasil pode se inserir para poder ter esse protagonismo. Nós sabemos que nós somos bons em commodities e o que a gente pode oferecer lá fora. E mais, ou os países vão voltar diante dessa dependência que eles perceberam em razão da Covid e em razão da guerra, eles vão se voltar para eles para poder produzir internamente? Pode ter um novo eixo ou não? Excelente pergunta, né? Essa pergunta é muito complexa. Ela daria o tema de um semestre inteiro numa faculdade. Mas eu vou tentar ser sintético, tá? Primeiro, que o Brasil é um país muito grande, é um país de 215 milhões de habitantes, que não pode depender da exportação de commodities. Se a gente for virar uma espécie de grande fazenda, né, de fazendão, você não tem como desenvolver um país para 215 milhões de habitantes. A gente precisa de uma modernização e de uma renovação tecnológica e industrial. E isso tem que estar acoplado às nossas vantagens, digamos, do agro. Né? Então, o agro nosso ele é muito competitivo. De certa maneira, ele até se beneficiou com as questões da guerra, comparativamente, relativamente, numa questão comercial, obviamente, porque se trata de dois países que são grandes produtores de alimento envolvidos no conflito. Mas o Brasil precisa ter um projeto nacional, precisa ter um projeto para desenvolver as suas cadeias produtivas e pode fazer isso, e deve fazer isso, integrado às vantagens que o agro, de certa maneira, já galgou no sistema internacional. Ao mesmo tempo, como você bem coloca na sua questão, os países depois da guerra, antes com a pandemia, e se você quiser voltar com a crise de 2008 e 2009, o Brexit, pouco depois reflete um pouco isso, eles começaram a voltar internamente para ficar menos dependente dos outros países. Então, o Brasil, ao mesmo tempo em que ele é essa espécie de celeiro do mundo, isso também tem uma vantagem, digamos, de curta duração, né? Isso não vai ser eterno, não vai ser perene. Então, nós precisamos ter um modelo próprio de desenvolvimento, porque somos um país muito grande, né? O Brasil, como diria o Paulo Nogueira Batista Júnior, não cabe no quintal de ninguém. Então, esse é um ponto, né? Nós temos um mundo que embora globalizado, é um mundo que se fecha no sentido de buscar depender cada vez menos, né? A coisa dos materiais, aí agora com a pandemia, dos materiais hospitalares, prova muito isso, depois a guerra prova muito isso, lá atrás a crise já provou muito isso. Então é preciso ter um certo grau de autonomia e soberania. E o governo que foi eleito, seja qual for, precisa ter clareza disso, né? Me parece que alguns têm mais, outros têm menos, pelo menos analisando os planos de governo. Esse é um ponto fundamental que você toca, né? Um segundo ponto, né, é saber o nosso lugar no mundo. O nosso lugar no mundo passa pela nossa região, quer dizer, na geopolítica a gente tem uma sentença, né, que os vizinhos a gente não escolhe, quer dizer, você pode mudar de vizinho, você morar uma pessoa física, né? Mas os nossos vizinhos estão aqui. Então a gente precisa fortalecer a integração regional, fortalecer a nossa região. O Brasil é uma espécie de liderança natural aqui. O ex-presidente Truman dizia: para onde o Brasil vai, a América do Sul vai atrás. Então, nós precisamos ser realmente uma liderança, no sentido de uma liderança, né, que traz ganhos, né, no sentido do win-win, do ganha-ganha na região, né, restabelecer os laços com o Sul global. Né? O Brasil teve um período de muita aproximação, muitos ganhos culturais e comerciais com o Sul global, foi uma espécie de líder do Sul global, né? Há um novo eixo se levantando, novas oportunidades também em meio a essas dificuldades. E, sobretudo, eu acho que o Brasil precisa, né? Eu penso que o Brasil ele precisa retornar à estabilidade interna. O Brasil vive uma instabilidade muito grande. Então, os países, né? Os investidores internacionais, a própria opinião pública internacional vê o Brasil com muita desconfiança, com muita instabilidade, com rumores políticos muito fortes, instituições em crise, instituições atacando instituições. Se isso voltar à normalidade, o Brasil já vai entrar num eixo natural. Né? Eu acho que esse é o primeiro grande desafio, voltar a uma certa
calmaria e normalidade. E aí o próprio peso do Brasil, como esse, digamos, pequeno gigante regional que ele é, já vai nos dar muito ganhos. Associado a isso, é preciso esse projeto que você disse, para que o Brasil possa criar as oportunidades que nós precisamos. Pela experiência que nós tivemos aí no país, a gente já conheceu durante 8 anos, pelo menos, o governo Lula, 4 anos de Bolsonaro, e os dois estão na bica de... Um dos dois vai ser eleito, vai ser o próximo presidente, certo? Ou eleito ou reeleito. Você arriscaria dizer qual dos dois estaria, qual dos dois governos, no caso, porque não depende só do presidente em si, estaria mais afinado com essa nova conjuntura mundial para poder melhorar a situação do Brasil? Olha, Edmilson, eu estava olhando os planos de relações internacionais, de relações exteriores de cada um, né? Bem, da verdade, são meio platitudes, né? Não tem muito, assim, especificamente o que eles vão fazer. Mas tem sinalizações importantes e mais do que os planos. Basta ver o desempenho pregresso de cada um. Ali na própria pergunta da Rose, o presidente Bolsonaro e o governo Bolsonaro, ele criou algumas celeumas, digamos, desnecessárias, né? Como diria um tradicional político mineiro, né? Foi uma coisa assim, você vê a casca de banana do outro lado da rua e você atravessa para poder cair. Né? Então, aqueles tweets, né, que o ministro das Relações Exteriores dele, declarações infelizes do próprio presidente, do Ernesto Araújo, que era o chanceler, o ex-ministro do Meio Ambiente, que é um calcanhar de Aquiles também, o presidente Bolsonaro, que é criticado no mundo todo pelo avanço do desmatamento, né, na Amazônia. O Ricardo Salles, a atuação dele frente ao meio ambiente, isso isolou muito o Bolsonaro, porque ele conseguiu criar uma celeuma com o nosso maior parceiro comercial, que é a China, declarações muito infelizes, também dos seus filhos, né? Os embaixadores chineses aqui no Brasil cobraram isso publicamente do Brasil, uma situação de mal-estar. Quer dizer, você não briga gratuitamente com seu maior parceiro comercial. A China hoje consome mais ou menos 1/3 de tudo que o Brasil produz. E, ao mesmo tempo, depois que o presidente Trump perdeu as eleições, ele criou um clima muito hostil com o Biden. Né? Ele foi o último a reconhecer, ele criou uma hipótese de que houve... fomentou, né, ou entrou no clube de que havia uma hipótese de que o Biden perdeu as eleições, que o Trump era o verdadeiro vencedor. Então, quer dizer, ele conseguiu se isolar e brigar com as duas maiores potências do globo e que, por acaso, são os dois maiores parceiros comerciais do Brasil, Estados Unidos e China. Então, e o próximo governo, ele vai ter que lidar bem com os dois. Ele vai ter que... Não se trata de alinhar um ou outro. Ele vai ter que saber sentar à mesa com os Estados Unidos e negociar e pelo contrário, né, não arranhar a imagem, né, por coisas pequenas e muito menos com a China, quer dizer, nem com um nem com o outro. Né? Bom. O presidente Lula, embora ele né, passasse com a imagem, talvez... Professor, eu vou pedir só para o senhor fazer uma análise bem rapidinho, que eu preciso encerrar o programa. Encerrando, né? O presidente Lula, ele teve uma boa relação com o Obama, né? Até com o presidente Bush, né? Vamos lembrar que o Obama, certa vez, chegou a dizer que o Lula era o cara, né? E com a China, ele fundou os BRICS, né? Como já dito aqui. Ele teve uma política mais multilateral. Então, eu acho que, nesse sentido, é muito claro. Agora, o mundo mudou, né? O mundo mudou, são novos desafios, e seja quem for que vença, vai ter que ver que não é mais 2002 e não é mais 2018, né? É um novo mundo. Tá certo. Professor, eu quero agradecer a tua presença aqui no Bastidores do Poder. Foi uma entrevista excelente, muito obrigada. E tomara que o Brasil, ganhando quem ganhar, consiga melhorar a imagem no mundo, né? E se fortalecer enquanto país. Muito obrigada, viu? José Edmilson, eu quem agradeço um programa tão qualificado para trazer um debate tão sério nesse momento tão importante. Obrigada, viu? Edmilson, vamos embora, né? Vamos embora, né? Uma boa entrevista, muito bem. Esclareceu muitas coisas, Tá aí certo. eu achei muito legal. Boa semana para você, Para viu? você também e para todos os telespectadores. E uma boa semana para você e a gente volta a se encontrar no próximo domingo com mais Bastidores do Poder. Tchau, gente. Beijo, tchau, tchau.